Jesus deixou aquele lugar e foi para a região da Judéia, para além do rio Jordão. E as multidões vieram a ele novamente. Ele os ensinava como tinha de costume. Os fariseus se aproximaram e, para testá-lo, perguntaram: é lícito ao homem divorciar-se de sua esposa? Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu ao homem escrever uma certidão de divórcio e então repudiar a esposa. Jesus então lhes disse: foi por causa de vossos corações que Moisés deu essa lei. Mas, desde o início da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por esse motivo, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando eles estavam em casa, os discípulos mais uma vez lhe perguntaram sobre isso. Ele disse-lhes: todo aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela comete adultério. Traziam-lhe suas crianças para que pudesse tocá-las, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isto, ficou indignado e disse-lhes: deixai as crianças virem até mim, e não as proibais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Verdadeiramente vos digo: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então ele tomou as crianças em seus braços e as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Quando ele continuou seu caminho, um homem veio correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, exceto Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não defraudarás, honrarás teu pai e tua mãe. Disse o homem: mestre, todas essas coisas tenho obedecido desde quando era jovem. Jesus olhou para ele e o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas o homem, desanimado com esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Jesus olhou em volta e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos estavam admirados com suas palavras. Mas Jesus disse-lhes outra vez: filhos,
Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles estavam perplexos e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo para trás e te seguimos. Jesus respondeu: Verdadeiramente vos digo, não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e pelo Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora neste mundo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, com perseguições, e do mundo que virá, vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente deles. Os que o seguiam estavam assustados e tinham medo. Jesus chamou os 12 à parte, novamente, e começou a dizer-lhes o que aconteceria a ele em breve. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram até ele e disseram: Mestre, queremos que atendas o pedido que te faremos. Ele lhes disse: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Permite-nos sentar com o Senhor em sua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo. Vós podeis beber do cálice do qual beberei, ou suportar o batismo com o qual serei batizado? Eles responderam-lhe: Nós podemos. Disse-lhes Jesus: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e do batismo que eu sou batizado, vós também sereis batizados. Mas não cabe a mim conceder quem se assenta à minha direita ou à minha esquerda, mas é para aqueles a quem isso foi preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram sobre isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus chamou-os para si e disse: Vós sabeis que aqueles que são considerados governantes dos gentios os dominam, e os seus altos oficiais exercem autoridade sobre eles. Mas não deve ser dessa forma entre vós. Aquele que deseja tornar-se grande entre vós deve ser o primeiro servo
E aquele que deseja ser o primeiro entre vós deve ser escravo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Saindo Jesus de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira da estrada. Ouvindo ele que era Jesus, o Nazareno, que estava chegando, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o censuravam e diziam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e ordenou-lhes que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta, ele te chama. Ele lançou fora a sua capa, levantou-se em um salto e veio a Jesus. Jesus, respondendo-lhe, disse: O que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabi, que eu recupere minha visão. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. Imediatamente ele recebeu sua visão e o seguia pelo caminho.